Amados, é com muita alegria que eu chego nesta noite, nesta tarde, para, junto com os irmãos, adorar esse Deus. Eu quero cumprimentar todos na paz do Senhor. Estou muito feliz de estar revendo muitos irmãos e conhecendo novos irmãos. E o trabalho do Senhor é assim, né, irmãos? Nós somos servos, né? E o servo, ele não serve a si mesmo, ele serve ao Senhor. Eu sou pequeno, mas Deus é grande. Eu não posso nada, mas Ele pode todas as coisas. Eu não sou nada, mas Ele é tudo. Ele é o El Shaddai, o Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Eu quero ser o menor dos irmãos aqui. O menorzinho que estiver aqui, eu quero ser menor que ele. Porque aqui eu não quero aparecer. Aqui quem deve aparecer é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero parabenizar minha mãe, a dirigente desse ciclo de oração, juntamente com todas as suas auxiliares. Estão aqui todas maravilhosas, bonitas, né, bem fardadas. Né, parece um exército do Senhor, né? Se é bonito assim, mas aqui, imagina no céu, né? Vamos chegar lá, né? Louvado seja Deus. O nosso pastor, quero cumprimentar o nosso pastor presidente, pastor Jassuí, meu tio, pastor Antoni, ali do Rancho dos Profetas, também eu servi ao Senhor ali um tempo. O nosso irmão Almir, que é o dirigente desta congregação, né? Esses irmãos aqui que Deus levantou nesta cidade, né? Para levar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, juntamente com toda a igreja, os demais irmãos que cooperam também no trabalho do Senhor, louvando, fazendo a apresentação dos jograis, né? Tudo isso é maravilhoso, é abençoador também para todos vocês e para aqueles que estão nos ouvindo, né? Nesta tarde. Irmãos, o tema desta campanha é um tema muito sugestivo, né? Que está escrito no livro de Jeremias, Aleluia. livro de Jeremias, no capítulo 23, versículo 6. Mas eu gostaria de ler também o versículo 5, que diz assim: Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com que o nomearão: O Senhor é a nossa justiça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós, pelo menos uma vez na vida, fomos vítimas de alguma injustiça. Todos nós. Não importa se é criança, se é jovem, se é adulto, qualquer tipo de injustiça, até mesmo na escola, no trabalho, na sua família, na igreja, onde quer que você esteja. Sempre o homem não é perfeito. Todo ser humano tem as suas falhas, tem as suas limitações. Perfeito só tem um, que é Deus. Aleluia. Então todos nós estamos passíveis, estamos sujeitos a ser vítimas de algum tipo de injustiça, né? Mas aqui o profeta Jeremias, ele estava falando de um tempo que estava se aproximando, estava por vir. Ele estava profetizando aqui do renovo de Davi que iria surgir. Para nós entendermos o contexto dessa mensagem de Jeremias, é necessário que nós voltemos um pouco o tempo para podermos entender a trajetória e a história do povo de Israel. Então nós poderíamos ver que Deus tinha um propósito
de constituir uma nação, para que aquela nação fosse um modelo para as outras nações do mundo. Então Deus, na sua misericórdia, Ele escolheu um homem para, através dele, constituir uma nação. Aleluia. Lá em Gênesis, capítulo 12, os irmãos vão me ajudando aí, viu, irmãos? Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Irmãos, nós somos abençoados, porque Deus decidiu abençoar um homem, e através desse homem se estender a todas as nações, a todos os povos. É por isso que nós estamos aqui nesta tarde, porque esse Deus é maravilhoso, Ele é longânimo, Ele é um Deus de justiça. Então, a partir de Abraão, que Deus teve que mudar o nome dele. Porque, muitas vezes, irmãos, até o nome é dificuldade, é empecilho na vida de um homem, na vida de uma pessoa. Foi assim na vida de vários personagens da Bíblia. Não é isso? A Bíblia fala que Deus mudou o nome de várias pessoas. Da mulher de Abraão mudou também. Era Sarai, passou a ser Sara. Aleluia. Porque Deus tinha um projeto, tinha um plano. Deus tem um projeto para você, meu irmão. Minha irmã, Deus tem um projeto na sua vida. Acorda! Aleluia! Então, Deus decidiu abençoar aquele homem. E através dele, constituir uma família, abençoar ele e sua família, e através dele, abençoar todas as demais famílias da terra. Então, se a salvação chegou até nós, foi porque Deus teve misericórdia e através de um homem, Ele permitiu que nós recebêssemos essa salvação. Então, veio a promessa a Abraão, ele obedeceu. Porque muitas vezes, irmãos, nós retardamos a bênção nas nossas vidas porque nós não obedecemos a voz de Deus. Rejeitamos a vontade de Deus. Deus nos ordena que nós façamos tal coisa e nós vamos para o outro lado. Olha o exemplo de Jonas. Jonas pagou um preço terrível porque não obedeceu o mandamento do Senhor. Deus mandou ele pregar em Nínive para um povo que era um povo mais temido na face da terra naquela época. E ele queria fazer justiça. Ele achava que se ele não fosse Deus, ia matar todo aquele povo. E ele, como ser humano, queria que acontecesse. E ele preferiu não seguir aquilo que Jesus estava mandando, que Deus estava mandando. E a história todos nós conhecemos, né? Que ele pegou um barco, e ali houve uma tempestade, e descobriram que ele era o causador de tudo aquilo. Jogaram ele no mar, o peixe veio e engoliu, e ele disse: das profundezas do inferno clamei, e Deus ouviu o meu clamor, e teve misericórdia de mim. E ele teve que ir pregar. Teve que ir. Ou ia ou morria. Então, muitas vezes Deus nos coloca numa situação como essa, irmão. Ou nós fazemos o que Deus está mandando, ou nós morremos. Aleluia. Eu já passei por esse estreito, irmãos. Eu já contei aqui. Se eu não me engano, não falei embora, eu contei aqui. Eu faço um trabalho, desde que eu passei a me congregar em Natal, ainda não levei nem minha carta de mudança ainda, viu, pastor? Estou me congregando em Natal há um tempo, mas sempre fico vindo aqui, né? Porque eu tenho meus laços, né? A minha infância foi toda nessa igreja, aqui em Macaí. Então, eu me congregando ali, faço parte de um grupo, né, de louvor, e
Aconteceram algumas dificuldades e eu recuei. Eu disse, não, eu vou dar um tempo, eu não vou fazer mais nada, quando as coisas melhorarem, eu retorno. Mas Deus disse, não, negativo. Não é como tu queres não, meu filho. Certo dia, quando eu tinha já tomado essa decisão, só que eu não tinha ainda formalizado na igreja. E eu, tranquilo, confortável, não vou fazer mais obra do Senhor, porque estou tendo dificuldades e vou me acomodar um pouco. E um certo dia, eu venho trabalhar com alguns irmãos aqui sabem, que eu trabalho na Polícia Civil, sou escrivão. E quando eu retornava para o meu lar, por volta de 8h30, 9 horas, dois assaltantes nos seguiram, eu estava numa motocicleta, dois assaltantes nos seguiram, tentaram nos assaltar, houve uma troca de tiros, eu fui alvejado, mas pela misericórdia do Senhor, aquela bala não penetrou no meu corpo, ela bateu no meu braço, criou um edema, criou uma mancha, e aquela bala não furou meu braço, ela queimou, mas não furou, porque a mão de Jeová é maior. Aleluia! É esse Deus, é o Deus de justiça a quem nós estamos servindo nesta tarde. E Deus falou comigo quando eu estava no hospital, para fazer um raio-x. Deus falou no meu coração e disse, meu servo, você não me disse que você ia deixar o meu trabalho? Eu estou te dando mais uma oportunidade para você me louvar. Irmãos, foi dura aquela mensagem, mas eu levantei as mãos para o céu e disse, muito obrigado, Senhor, porque tu me amas e porque tu preservaste a minha vida, preservaste a minha mãe de uma dor tão terrível. Irmãos, o negócio foi tão sério que eu cheguei no hospital, o médico primeiro que me examinou, olhou, observou, achava que a bala estava alojada porque ficou um edema muito grande e me encaminhou para o hospital em São Gonçalo do Amarante e o médico me encaminhou para o Santa Catarina para fazer um raio-x e possivelmente fazer uma cirurgia, julgando ele que aquela bala estava alojada no meu braço. Quando eu cheguei lá, em Santa Catarina, foi feito um raio-x. Quando eu olhei, antes de entregar ao médico, eu olhei a chapa assim na luz, não vi nada, não estou entendendo. Cadê a bala? Fui para o médico, quando cheguei lá, o médico disse, aqui não tem nada, não entrou nada no seu corpo. Eu disse, já sei o que aconteceu. Foi a mão de Jeová. Aleluia! Glorifiquei ao Senhor lá no hospital. Adorei ao Senhor, porque esse Deus é maravilhoso e é tremendo. Então é esse Deus que decidiu chamar Abraão para nos abençoar, para trazer a salvação através de Jesus. Aleluia! Então, passaram-se um tempo, veio Isaac, veio Jacó, e nós não podemos, se houvesse tempo, nós iríamos discorrer um pouco sobre Isaac e Jacó, mas o tempo não nos permite. E aconteceu que, passou-se o tempo, veio os filhos de Jacó, dentre eles José. José era um homem sonhador. Não eram sonhos, ele não sonhava porque queria. Deus dava sonhos a ele proféticos. Deus dava sonhos a José. E José contava aos seus irmãos. E seus irmãos passaram a tratar ele com desprezo, achando que ele queria se engrandecer. Está dizendo que nós vamos nos curvar perante você, porque José tinha visto um sonho que eles estavam no campo, e eles colhiam os feixes, e aí os feixes dos irmãos de José se curvavam perante ele. Aí quando José contou esse sonho para os irmãos dele, ele disse, que é isso, rapaz? Você quer dizer que nós vamos curvar perante você? Que história é essa, rapaz? E a Bíblia relata que os irmãos começaram a desprezar ele e já começaram a planejar matar José. Aleluia! José teve outro sonho que Deus deu a ele. Sonhos proféticos. Que o sol, a lua e as estrelas se curvaram perante ele. E quando ele contou aquele sonho, mais indignou-se o seu pai também, que repreendeu veementemente, bem como seus irmãos. E passaram a planejar matar José. Acontece que José era o filho preferido de Abraão, de Jacó, desculpa. E
Era o filho da mulher amada dele. A mulher amada de José. Aleluia. E um certo dia, Jacó chamou José e disse: José, vai levar, vai ver o que é que os irmãos, seus irmãos estão fazendo no campo. E José foi. Quando ele vinha de longe, os irmãos viram ele e já começaram a planejar. Lá vem um sonhador. Já começaram a zombar de José. Dizendo: lá vem um sonhador. Vamos matar ele. E teve um irmão dele lá que disse: não vou matar ele. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar ele numa cisterna que tinha lá naquele campo onde ele estava. E assim fizeram. E depois passou uma comitiva de comerciantes e José foi vendido. Ele disse: nós vamos vender José. E pegamos a capa dele, matamos uma ovelha e com sangue melamos a capa de José. E chegamos lá, nós vamos dizer ao nosso pai que José foi morto pelas feras. Encontramos a capa dele, provavelmente ele foi morto pelas feras. Assim fizeram. Entendeu? E José foi embora. Desapareceu. Jacó chorou muito. Perceber que tinha perdido o seu filho, que seu filho tinha morrido. Quem é mãe aqui sabe o que é a dor de ter um filho doente. Imagina um filho morto. Aleluia. Misericórdia. Se eu tivesse morrido naquela noite, mamãe, não tinha remédio que curar a dor do seu coração, acredito. Não é verdade? Então, irmãos, o pai de José chorou muito e passaram-se os anos. José foi embora. Para eles, José estava morto. Não tiveram mais nenhuma notícia de José. Até que, um dia, José foi feito justiça na vida de José. Deus fez justiça na vida de José. José era inocente. Os sonhos que José tinha e que ele contava, ele não contava o que ele via dele mesmo. Ele contava porque Deus tinha dado a ele um sonho profético. E a Bíblia relata que José, na prisão, eu estou adiantando um pouco, irmãos, mas ainda tem a história da casa de Potifar, que o tempo é muito curto. Que tudo que ele fazia prosperava, e a mulher de Potifar botou os olhos nele e começou a querer seduzi-lo, mas ele tinha confiança em Deus, e ele jamais iria pecar contra Deus primeiramente e contra o seu Senhor. E assim ele foi colocado na prisão, porque aquela mulher planejou uma situação e o acusou de tentativa de estupro. E ele foi parar na prisão. Lá na prisão, tudo que José fazia prosperava. Aleluia. Quando Deus está na sua vida, meu irmão, aonde você estiver, pode ser até na prisão. Tudo que você fizer, Deus abençoa e faz prosperar, porque Ele é fiel. Aleluia. E assim aconteceu. Passaram-se os anos, José na prisão. Tudo que ele fazia prosperava. E o carcereiro viu que José era um homem de bem, era um homem de Deus, e confiou a ele tudo que tinha, e ele não se importava com nada. E certo dia, o copeiro e o padeiro do rei foram parar na prisão porque fizeram alguma coisa que desagradou o rei. E lá eles tiveram sonhos, cada um teve um sonho. E Deus deu a interpretação a José. E José deu a interpretação. O copeiro, ele ia voltar a ser, o copeiro ia voltar a servir o rei, mas o padeiro não. E assim aconteceu. Quando eles saíram, se cumpriu a interpretação do sonho de José. E aconteceu que José ainda permaneceu mais 2 anos na prisão, aguardando que aquele homem que tinha saído lembrasse dele, porque ele tinha dito: eu vou fazer a revelação do teu sonho. Deus vai te dar a revelação. Mas quando você sair, lembra-te de mim. E passaram-se 2 anos, José foi esquecido lá. Os irmãos dele, o pai e a mãe, achavam que ele estava morto. O rapaz que ele tinha ajudado lá, esqueceu dele. Aleluia. Mas ele lá. Irmãos, a palavra de Deus diz que pode ser que uma mãe se esqueça do filho, mas Deus, todavia, não esquecerá dos seus. Aleluia! Então essa promessa, irmãos, nós temos
Então, onde quer que você esteja, pode ser que ninguém esteja olhando para você, pode ser que você esteja abandonado, pode ser que ninguém lhe dá a mão, ninguém lhe ajuda, todo mundo lhe recrimina, todo mundo discrimina você, mas Deus está olhando para você, e Ele é justo, Ele é fiel. No tempo certo, Deus vai te exaltar, irmão. Porque Ele fez isso na vida de José. No tempo certo, Deus dá um sonho a Faraó. Sonho terrível. 2 vacas gordas e 2 vacas magras. As magras engolem as gordas e continuam magras. 10 espigas, ou 5 espigas, boas e formosas, e 5 magras e feias. E as 5 absorvem as 5 boas e torna-se ainda do mesmo jeito. E ficou aquela dificuldade, o rei querendo que fosse interpretado o sonho, chamou todo mundo e nada. E finalmente o copeiro lembrou de José. Ele disse: meu rei, eu conheço um homem que eu estava na prisão naquela época e eu contei o meu sonho e o padeiro também contou o sonho dele. E Deus deu interpretação àquele homem e o sonho se cumpriu do jeito que ele interpretou. Irmãos, chegou a hora de José. Irmãos, será que chegou a sua hora também? Glorifica a Deus, irmãos. Hoje é tarde de bênção, hoje é tarde de vitória, hoje é tarde de justiça. Aleluia! Aquele dia foi a vitória de José. José saiu da prisão, foi até o rei. Deus deu a ele a interpretação daquele sonho. Deus foi muito mais além. Deu a ele toda a direção daquele projeto que o rei deveria desenvolver para que aquele sonho não trouxesse prejuízo para a nação do Egito. E o rei, conversando com os seus conselheiros, ele chegou à seguinte conclusão: não existe outro homem na face da terra, senão este aqui, José, para cumprir e para decidir tudo que vai ser feito de agora em diante. Irmão, José saiu da prisão direto para o governo. Ele era o segundo homem, a Bíblia diz que ele era o segundo homem mais importante do Egito. O Egito naquele tempo, irmão, é como se fosse hoje os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é a potência mundial, é o país mais rico do mundo, tem o maior PIB, a maior renda per capita do mundo, tem o maior poderio tecnológico, o maior poderio bélico. Então, naquele tempo, o Egito gozava dessa mesma circunstância. O Egito era a potência mundial. E José tornou-se o segundo homem mais importante do mundo. Irmão, só pode ser Deus tirar uma pessoa do cárcere, da prisão, e tornar ele o segundo homem mais importante do mundo. Eu acredito até que José era o homem mais importante do mundo, porque até o faraó disse: olha, tudo só vai se fazer aqui no Egito depois que José aprovar. Se ele aprovar, está tudo certo. Então nem faraó decidia nada, quem decidia tudo era José. Que maravilha, né, irmão? O homem passar de prisioneiro ao homem mais importante do mundo, só Jeová, viu, irmãos? Só Jeová. E ele está aqui nessa noite, nessa tarde.